Olá! O tema desta edição do Ciência Livre é reabilitação neuromuscular. Tratar de um paciente com doença neuromuscular passou a ser uma realidade há poucos anos. Vamos falar sobre reabilitar função e qualidade de vida por meio da ciência e de um tratamento multidisciplinar. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt conversa com a fisioterapeuta, mestre e doutora em doença neuromuscular, doutora Tatiana Mesquita. Vamos lá? É com imensa alegria, Tatiana Mesquita, que eu te recebo no programa Ciência Livre. E eu te confesso que eu acreditei que é meio mágico estar te recebendo aqui. Isso tem duas possibilidades. Uma é que você ficou muito importante, né? Ou outra, que eu acho que é mais importante do que ficar importante, é que você cada dia mais sábia, né? A Tatiana Mesquita, ela é mestranda e doutoranda, fez o mestrado e o doutorado na Escola Paulista de Medicina, na neuromuscular do setor de investigação de doenças neuromusculares. Muito obrigado por ter aceito, eu que Tatiana. agradeço. Que prazer te receber aqui. Prazer é meu de estar aqui com você. Imagina um mestre que de vida toda aí, desde que eu comecei a estudar, é uma honra. A gente fica até nervosa. Não, eu sei que você não vai ficar nervosa. Mas, Tatiana, já que no seu currículo consta o seu mestrado e seu doutorado na neuromuscular, e a neuromuscular? Você sabe que a neuromuscular, Tatiana, até hoje não existe essa especialidade e não é reconhecida no Conselho Regional de Medicina, o que é um dos milhares de absurdos que acontece na política médica do nosso país, que não tem um ministro médico, por exemplo. Aliás, eu nem sei qual é a profissão atual do nosso ministro da Saúde. Tatiana, o que a neuromuscular ela te acrescentou no trabalho, na sua prática diária? Você acha que você ganhou mais? O que você gostaria de... Eu acho que assim, eu entrei na neuromuscular com 23 anos, né? Eu fui fazer uma especialização na área que eu queria, que era a parte de neuro. E eu vi lá neuromuscular, imagina se um médico não sabe o que é neuromuscular, se um fisioterapeuta, há 15 anos atrás, sabia. Mas eu achei que era uma área legal e eu queria trabalhar. Então eu fui fazer pós. E esse foi o começo, eu fui estudar. E desde então eu só estudo muito porque a gente aprende lá todos os dias. Mas eu comecei estudando porque eu queria trabalhar com paciente neurológico, principalmente com criança na época. Então essa foi a minha determinação para começar a trabalhar com neuromuscular. E, Tatiana, e a neuromuscular te deu hoje, você já está trabalhando há alguns anos como fisioterapeuta, né? Da reabilitação neurológica aquática, que é um centro de reabilitação que você montou, junto com a professora Érica, né? E a neuromuscular, você sente que ela te ajudou na vida profissional? Eu acho que ela foi 90% da minha vida profissional. Eu entrei lá com 23 anos e fiz pós, depois eu fui chamada para fazer um mestrado, um doutorado, mas isso é o que aparece lá no currículo Lattes, né? Mas o dia a dia ele é o mais importante. É ver os pacientes, cuidar deles, orientar. Isso me ensinou demais a identificar o que o paciente precisa quando ele nos procura e o que a gente pode dar num serviço como a neuromuscular. E aí existia um gap, existia um espaço entre a gente orientar, prescrever e o paciente ir se tratar. E isso eu fazia na minha prática, mas isso eu não conseguia juntar muito com a neuromuscular. Mas a partir do momento que eu consegui atender esses pacientes, a gente fecha um ciclo
de avaliação, orientação, coordenação e o atendimento do paciente. Então, eu aprendi muito a ser humana, a olhar o paciente como um ser que está ali, que ele se prepara muito para estar ali. Né? Uma consulta na neuromuscular, quanto tempo demora, né, Beni? 1 hora, 1 hora e meia, né? E ele demora 5, 6, 7 meses para conseguir marcar. Então, a gente sabe toda a expectativa desse paciente para estar lá e a gente tenta fazer desse momento o mais engrandecedor para esse paciente. Então, eu aprendi com a neuromuscular, eu acho que quase tudo que eu hoje boto em prática. E, Tatiana, me diga 2 coisas que o professor Acari, a professora Márcia Cunha, a Rita Labroniti, ou comigo, que você aprendeu em neuromuscular e que você nunca mais esqueceu e que te marcou. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi com a Márcia e com a Rita, num dos primeiros meses que eu estava lá. Quando a gente atende um paciente na piscina, que foi o foco, né, do meu início lá, e que é lógico que trabalha até hoje, quando ele se prepara, ele tem toda a deficiência, são pacientes neuromusculares, eles têm toda uma deficiência que aparece no físico. Então, ou uma perna mais fina, ou uma mão que não mexe, e tudo isso eles guardam atrás deles, mas quando a gente pensa em neuromuscular, em hidroterapia, eles se despem para a gente. Então, eles têm coragem de colocar uma sunga, um maiô, porque eles acreditam no nosso trabalho. Eu lembro que isso, elas me falaram uma vez, eu nunca mais esqueci, que essa é a humanidade, é a forma humana que a gente tem que tratar esse paciente, porque ele se despe para a gente acreditando que a gente vai curá-lo, ou pelo menos amenizar os sintomas dele, de dor, fraqueza, fadiga. Então, isso faz a gente valorizar muito os pacientes. E toda vez hoje que eu dou curso, a primeira coisa que eu falo é isso. Nunca se esqueçam que os pacientes eles têm toda uma expectativa, eles se despem, eles mostram todas as sequelas para a gente, mas eles acreditam e entram numa piscina. Pô, que bonito isso que você falou, nem esperava que você falasse isso. Aprendizado, Beni, de muito tempo. Escuta aí, hoje em dia, porque as terminologias mudam constantemente, ainda se usa hidrocinesioterapia ou é... Fisioterapia aquática. Fisioterapia aquática hoje. A hidrocinesioterapia é o movimento adaptado à água, mas antes se falava hidroterapia, mas a gente sabe que hidroterapia... Muitas terapias, só de você estar numa piscina quente, você está fazendo hidroterapia. Então, a fisioterapia aquática, então o movimento é a técnica da fisioterapia dentro da água. E com você e com o Dr. Acari, eu acho que eu aprendi muito a ver o médico de outra forma. Né? A gente vê o médico atrás daquela mesa e é um médico que não é acessível muitas vezes, né, Beni? É um médico que fala ali, está anotando enquanto fala e o paciente vai embora. E com vocês sempre foi diferente, né? Vocês fazem questão de tocar o paciente, de conversar, às vezes fazem uma brincadeira, né? Com uma mãe que tem um filho com Duchenne, que é uma coisa tão difícil. Vocês fazem questão de fazer uma brincadeira, fala de futebol, fala de novela, e aquele momento Você acha que o Brasil vai ser pensando... campeão? Desculpa te interromper, mas... Nós estamos na Copa, né? Exatamente. E hoje é um dia, faltam 2 dias, acho que para quartas de final, né? Exatamente. Então, vamos torcer para que o Brasil seja campeão. Olha, eu até o penúltimo jogo não estava acreditando não, mas agora eu passei a acreditar. Agora tá acreditando. Nós somos brasileiros, né, Então Bê? vamos ser campeões. Vamos, opa. Você sabe que eu sou muito brasileiro, muito Eu também. brasileiro. Eu também. O Brasil é espetacular, né, Tatiana? Você que já viajou tanto para fora, como é bom voltar para o Brasil. Mas, sabe, Tatiana, mais profundo ainda é quando a gente morou fora um tempo e volta para o Brasil, aí vê como o Brasil é bom. É uma família, né? A gente volta, a gente se sente em casa. Como se tudo isso aqui fosse uma família. Tatiana, você foi crescendo dentro da Escola Paulista de Medicina e foram reconhecendo o teu valor e você foi nomeada presidente da principal sociedade fundada na neurologia da escola e que é reconhecida hoje no exterior e que é a Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Você sabe muito bem que eu não dou valor a essas coisas de ser reconhecido no exterior, mas eu dou muito valor à Sociedade Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica,
que o professor Acari foi a principal figura, porque a Brela, né, ela presta um serviço muito importante de informação para as pessoas doentes, que o que mais falta no nosso país é informação. E o que você sentiu, Tatiana, quando você foi nomeada presidente da Brela? Então, desde 2006 comecei sendo diretora da Brela e conhecendo esse mundo que até então para mim foi todo um aprendizado, né? Em 2010 eu fui nomeada presidente da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica e aí eu senti um peso imenso e pensei, agora eu tenho que trabalhar por isso. E então a primeira coisa que eu fiz foi dedicar um dia da semana para trabalhar pela associação. Então eu ia, fazia tudo que tinha que ser feito, participava dos eventos e conseguia então organizar toda essa estrutura que é uma associação, que não é uma coisa simplesinha, né? A gente tem gente trabalhando, paciente precisando, e trabalhar com informação e acolhimento, a gente tem que ter muita sensibilidade. Então eu fui aprendendo isso nos anos que eu fui presidente. E assim, foi um prazer imenso, né? E associado a isso, eu comecei a representar a associação nos congressos internacionais. Então, desde 2009, eu represento a associação nos congressos internacionais das associações de ELA, que é uma forma da gente levar o que a gente faz aqui, que é tão valorizado, né, Beni? A gente faz muito mais aqui do que muitos deles. A gente ouve falar, as associações... Desculpa, você é testemunha que eu sempre te disse que a gente em reabilitação faz muito mais do que em todos os lugares que eu tive a oportunidade de ver pelo mundo, né? Muito. E assim, quando a gente expõe quantos atendimentos a gente faz por mês, as atividades que a gente tem na Brela, é muito comparado a muitos países. E a gente é uma associação brasileira, mas de um país continental. E a gente faz muito pelos pacientes. E a gente vai ver, a Associação do Canadá, eles fazem um pouquinho, mas é o Canadá. Mas quando a gente começou a mostrar, no início ninguém dava muito valor para a gente. Aos poucos a gente foi tendo muito valor lá fora e hoje a Brela participa e seja quem for o representante. E para mim, Beni, foi um aprendizado lidar com essas pessoas, porque quando a gente fala de um paciente de ELA, é ele, a família dele, os filhos, os pais, ele é todo cercado, né? E a gente aprende a trabalhar com cada um deles, com as expectativas, com as frustrações, aprende a dar notícia boa, a dar notícia ruim e a cuidar. Eu acho que o cuidar com humanidade, a esclerose lateral amiotrófica me trouxe muito. E já que você tocou nesse assunto, né, de medicina humanista, você falou muito bem o que você sentiu, a responsabilidade, tirou um dia da semana para trabalhar para a Brela. E o que os pacientes, quais as coisas que ficam com você, que você carrega? O que os pacientes de ELA te ensinaram? Eles me ensinaram muito. Primeiro, esperança, né? Porque quando se tem um diagnóstico de ELA, você vai lá no Google, vai aparecer que você tem 3 anos de vida e olhe lá. Mas trabalhar com a esperança do paciente e do familiar dele, eu acho que é o ponto alto. E quantas vezes a gente reclama da nossa vida, né, Beni? E a gente vê uma pessoa que tem um diagnóstico desse e mesmo assim muitos deles, eles têm muita esperança. Eu não me esqueço de um paciente que eu atendi uma vez. Ele era um senhor negro alto. Eu chegava na casa dele, ele estava ouvindo Jamelão, ele era outro espírito, ele era um cara, e ele foi com uma naturalidade. Um dia ele falou, agora eu estou pronto para ir. Então, cada pessoa enfrenta um diagnóstico desse de uma forma tão diferente, mas cada um deles ensina muito para a gente que está lá cuidando deles. Muito. A gente não pode abandonar a família e a gente não pode nunca esquecer que ele é um ser complexo. Então, a gente já sabe que hoje as terapias que existem dão qualidade de vida, mas a gente sempre procura dar mais para o paciente, porque é uma situação muito, muito difícil, mas que cada pessoa ensina. E eu aprendi muito com muitos desses pacientes que eu tive, muito mesmo, muito. Eu acho que muito do que eu sou, eu devo a eles. Muitos deles que já não estão aqui. Tatiana, e você acha que essa especialidade que eu lhe disse, que não está nem registrada no Conselho Regional de Medicina, incrivelmente,
essa neuromuscular, ela tende a crescer no meio da ciência, no meio da patologia humana. Qual que você acha que é o futuro da fisioterapia e da neuromuscular? Ele é imenso, Beni. Eu cada dia acredito mais. Quando eu comecei a trabalhar com neuromuscular, primeiro os médicos não associavam fisioterapia à doença neuromuscular, né? Eu acho que você, melhor do que todo mundo, sabe isso. Os médicos davam um diagnóstico e falavam, vai se tratar com medicação que tem, não faça nada, porque piora. E aos poucos as pesquisas foram mostrando que não. Inclusive, eu acho que de grande valor foi o doutorado da professora Márcia Cunha, que fez pacientes miopatas fazerem atividade física. E a gente viu que melhora, e a partir daí a gente foi tendo coragem de tratar. Então, isso vem numa crescente de a gente identificar os limites, a gente conseguir mensurar esta melhora, trazer ciência à prática e, sim, tirar o medo das pessoas de tratar paciente com doença neuromuscular, que ainda existem. Pode parecer uma coisa que é para nós que trabalhamos com neuromuscular estranha, mas não é. O paciente, ele precisa ser cuidado e a gente precisa saber cuidar. É uma gangorra tratar neuromuscular. Se você põe muita carga, depende da forma, o emocional dele cai, ele entra com dor e fadiga, a gente tem que retomar. Então, a gente tem que trabalhar mente, corpo e espírito, não tem como. Se a cabeça do paciente não quiser ser tratada, a gente não consegue melhorar o corpo e vice-versa. Então, você acha que a parte emocional também é muito importante na doença muscular? Muito. Eu já atendi pacientes com esclerose lateral amiotrófica que quiseram viver. Optaram por falar, essa doença não vai me derrubar, e viveram 8, 9, 10 anos. E eu já vi pacientes que falaram, aqui eu não quero mais viver. E eles foram a óbito em menos de um ano. É a vontade de viver. É a esperança, a vontade de viver, de ver filho crescer, de ver neto crescer. É essa vontade. E isso está aqui, né? Está no nosso emocional, está na nossa cabeça. Tatiana, e você está ao par das pesquisas do professor Nucélio com neuromodulação, né? O que você poderia deixar para o telespectador do Ciência Livre sobre um futuro? O que você consegue falar sobre o futuro? O futuro do tratamento de doença neuromuscular? Eu acho que tecnologia é essencial. A gente não pode fugir disso. Então, pesquisas de medicamento, de equipamentos, de estimulação, eu acho que são muito bem-vindas. Eu acho que isso, a gente está aí no mundo que está crescendo para isso. Eu acho que conhecimento, ciência sobre essas doenças, então, pesquisa atrás de pesquisa e sensibilidade de tratá-los. E com isso a gente já está conseguindo, não é um futuro, a gente já consegue dar uma qualidade de vida melhor, mais tempo de vida. Os pacientes hoje, o que a gente vê de estudos de 5 anos atrás, esquece. Hoje é uma outra realidade. Então, eu acredito que neuromodulação, estimulação, medicação, eu acho que isso vem muito a nos ajudar na parte de reabilitação a tratar o paciente com doença neuromuscular. Professora doutora Tatiana Mesquita, eu gostaria de, então, no encerramento do programa, deixar uma mensagem em conjunto com você, uma dica para o futuro, que cada vez mais os médicos precisam entender que nós somos seres humanos, né? E que as emoções humanas estão ligadas a um sem número de patologias. E a ela não deixa de ser uma patologia humana. E talvez um dos grandes caminhos para a gente lidar com ela seja a gente dar a devida importância às emoções humanas desses pacientes e das famílias onde eles habitam, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Eu acho que a gente tem que abranger um pouquinho, né? Eu sou fisioterapeuta, então como fisioterapeuta, eu estou acostumada a lidar com o físico. Mas a gente sabe que não é uma doença só do físico, né? Aí o psicólogo lida com o emocional, a mente, mas não é só da mente. Então, para mim, o presente que vai ser o futuro se chama interdisciplinaridade, que é você ter profissionais que trabalham mente, trabalham corpo, trabalham voz, trabalham respiração, trabalham nutrição, juntos
discutindo sobre este paciente e trocando ideias e trabalhando juntos por um único objetivo, que é a cura, a melhora desse paciente. Então, para mim, hoje já é a forma que a gente trabalha, né? Trazer os profissionais juntos para que a gente some, né? Um pouquinho, um soma aqui, um soma aqui, um soma aqui, um soma aqui, e a gente vai tratando essa pessoa, tratando esse paciente. E não só esse paciente, a família desse paciente. E com isso, a gente consegue que esse paciente acredite na vida e na vontade dele de viver. E ele retome isso para a vida. Já que nós vamos ser campeão do mundo, que a gente decidiu hoje aqui no programa, aliás, é o 22º programa Ciência Livre. Você tem alguma coisa bonita para falar sobre o presente? Porque você sabe, Tatiana, hoje está muito triste assistir à televisão, né? Ou ler o jornal, hoje de manhã, ou ler o jornal, porque abundam as coisas ruins. Talvez só porque coisa ruim venda jornal ou dê ibope na televisão. Muito possivelmente. Então você poderia quebrar esse mar de maldades falando alguma coisa bonita para nós hoje? Hoje é dia 4 de julho de 2018. Eu acho que, tirando toda essa parte ruim, né, que procuram dizer sobre o Brasil, sobre os brasileiros e sobre a política e tudo isso, eu acho que nós somos um povo trabalhador, um povo emocional, um povo que trata bem todo mundo que vem para cá. Eu acho que a gente procura dar acolhimento, dar amor, e isso a gente não tem em nenhum lugar do mundo. Você pode falar, eu vou viajar para não sei aonde, lá não tem corrupção, lá não tem isso, não tem aquilo, mas também não tem calor humano, lá também não tem o que o Brasil tem, que é o que a gente falou lá no começo, da gente se sentir em casa aqui. Todo mundo se sente em casa aqui. Mas as pessoas não sabem como traduzir isso em palavras. As pessoas não sabem dizer o que é isso, porque isso é sentimento. E sentimento é muito difícil de decifrar, é muito difícil de dizer. Mas eu acredito que, apesar de tudo que aparece no jornal, a gente está aí para fazer a diferença. Puxa, que bonito isso, Tatiana. Então, por esse calor humano, depois eu vou te dar um beijo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que você continue brilhando. E vamos aproveitar esse calor humano para que sexta-feira o Brasil possa ficar feliz e a gente ganhe mais uma partida e seja campeão. Com certeza será. Muito obrigado pela presença. Eu que Foi uma agradeço. honra te receber, a professora doutora Tatiana Mesquita. Muito obrigada, doutor Beni. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!